Quero, senhor presidente, nessa tarde aqui, nesse nosso retorno, depois desse recesso eleitoral, primeiro até dizer da minha alegria, satisfação com os resultados das urnas, tanto no que diz respeito à expressiva vitória no nosso Estado, do companheiro Rui Costa para governador do Estado, do nosso próximo colega aqui no Senado, senador Otto Alencar, senadora Lídia, que, portanto, deve compor conosco aqui em substituição a essa figura humana sensacional que é o senador João Durval, assim como também a eleição dos nossos deputados estaduais, federais e, principalmente, a vitória que o povo baiano, de forma muito firme, Paulo Paim, e eu diria, vindo efetivamente das ruas, como tive a oportunidade de conversar hoje na nossa bancada, a expressiva votação à presidente Dilma Rousseff no primeiro e no segundo turno, sendo que no segundo turno com muito mais veemência. E digo também, Paulo Paim, da minha alegria de poder estar aqui, até porque eu vim hoje até muito na teimosia de alguém que passou por um processo lamentavelmente não muito satisfatório do ponto de vista da minha saúde, mas graças a Deus em recuperação. Mas tive a disposição de vir aqui hoje, senadora Lídia, que tive a oportunidade de conversar com a minha companheira de bancada, Lídia da Mata, que é exatamente a gente apreciar na tarde de hoje essa medida provisória que todo mundo conhece a minha posição sobre esse tema. Portanto, tanto os servidores da nossa querida e gloriosa Polícia Federal, como os servidores públicos de um modo geral, da Receita, os do Judiciário, a minha posição muito firme, que mantém, inclusive, desde 1998, no debate, Paulo Paim, sobre essa questão da reforma administrativa. Continuo com a mesma posição. É fundamental que com essas carreiras tratemos, inclusive, enquanto carreiras, e não pontualmente com tabela salarial ali, com tabela salarial acolá. Acho que é fundamental a reestruturação dessas carreiras, seja em qualquer órgão que nós tenhamos aí pela frente. Então, fiz questão, Paulo Paim, de vir aqui no dia de hoje. Diversos companheiros, inclusive, que me procuraram, sabem, né? Eu, inclusive, estive internado até a quarta-feira passada, portanto, mas disse, quero ir, não só pelo registro do voto, mas pelo registro, meu caro Ferraço, da posição. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós fizemos esse debate, senador Ferraço, sobre a questão do judiciário lá na Comissão de Constituição e Justiça. Não adianta ficar com o temor de que essa ou aquela emenda ou essa ou aquela PEC, isso resultará em aumento aqui, ali e acolá. O correto é reestruturar do ponto de vista de atribuições, do ponto de vista salarial, do ponto de vista da expectativa de crescimento. Portanto, mantenho a mesma posição, a posição que sustentei, senadora Lúcia Vânia, quando era líder da oposição ao governo Fernando Henrique, e a mesma posição que sustento hoje aqui, senadora Lídia, como base de apoio ao governo da presidente Dilma Rousseff. Portanto, quero fazer esse registro para deixar muito claro qual é a minha concepção. Eu continuo convencido de que essas carreiras são importantes, são os pobres, o país. Esses são os que mais precisam dessas carreiras. Portanto, remunerar corretamente, estruturar o serviço público é garantir o serviço ao povo mais pobre desse país e aos rincões desse país. Mas estou tocando nisso. Permite uma parte? Pois não, senador Luiz Henrique. Eu estou pedindo essa parte, nobre deputado Valder Pinheiro, para que toda a casa ouça o meu apelo, no sentido de que todos os senhores senadores presentes aqui no Senado venham ao plenário para que nós aprovemos essa medida provisória a que Vossa Excelência acaba de se referir. É isso, eu não tenho dúvida, senador Luiz Henrique. Eu não tenho dúvida que todos nós vamos votar, todos nós. Mas eu quero chamar essa casa
para um debate mais profundo, porque senão a gente fica de medida provisória e a gente vai construindo uma coxa de retalho. Eu acho que tem que botar o dedo na ferida e discutir com esses setores a reestruturação dessas carreiras no serviço público. É fundamental que nós façamos isso. Voto tem meu apoio, eu disse a eles, um dos dirigentes da Associação Nacional falou comigo um dia, inclusive, que eu não estava em condições até de falar, mas fiz questão de ligar para ele e dizendo, olha, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Inclusive, vou fazer todo o esforço para ir, mesmo contrariando a orientação dos médicos que têm me acompanhado. Mas quero, senhor presidente, nessa tarde de hoje, aqui chamar a atenção para uma coisa que no dia 2 de setembro eu tinha falado aqui nessa casa, portanto, antes do 5 de outubro. Tanto é que no dia 2 de setembro, que nós estivemos aqui, no dia 3, eu preparei uma emenda constitucional. Porque minha tese era o seguinte, todas as vezes, Moca, quando acaba a eleição, aí vem o choro. A reforma política. Só depois que acaba a eleição e dura, como éter, joga para cima, o vento leva. Amanhã, ou depois de amanhã, todo mundo se acomoda com o status quo. Olha, eu me reelegi, deixa quieto, tá bom. Até porque, em 1º de fevereiro de 2015, Moca, nós vamos ter aqui só os que se reelegeram ou os que continuam como nós. Então, portanto, o choro dos que perderam, esse choro não vai poder conviver. Então, esse é um ponto que nós precisamos botar o dedo na ferida, mas não parcial. Mas botar o dedo na ferida para valer. Senador, por exemplo, mexer, deixa eu só concluir esse raciocínio que eu dou uma parte a Vossa Excelência e ao senador Moca também. Mexer nessa questão, mexer na questão da estruturação partidária. Eu não estou propondo acabar partido. Os Estados Unidos não tem só 2 partidos. Não tem só 2. Não são só republicanos e democratas. Tem 40 e tantos. Mas tem uma regra, velho. Partido, Moca, que alguém constitui aqui como ata embaixo do braço, que não tem registro. Eu faço um partido e a ata é controlada por mim de forma nacional. Partido, para ser constituído, deveria ter a obrigatoriedade de ter partido com diretórios em mais de 50% dos estados brasileiros. Portanto, você obrigar a estruturação partidária, efetivamente ter capilaridade, respeitar o filiado, mexer nessa questão, alterar a correlação de forças no processo eleitoral, acabar com a reeleição. Todos nós falamos, já tivemos N oportunidades para isso, não fizemos por quê, cara pálida? Não fizemos por quê? Porque era cômodo para muita gente continuar se reelegendo. Está mais do que provado que é um mal essa história da reeleição no país. Então, bora fazer o esforço. A história do financiamento, bora botar regra. A história de mandatos, eu, por exemplo, senador Moca, eu acho inaceitável. Assim, eu não me vejo aqui, por exemplo, com 3 mandatos de senadores. Eu não sei se eu vou disputar o 2º. Mas eu acho que era importante que a gente pudesse regrar isso. Estabelecer, talvez, num ponto adiante, eu estou propondo isso na PEC, eleições gerais no país. Aí alguém diz, meu caro senador Ricardo Ferraz, o cara não vai acertar votar. O sujeito está votando hoje. A urna eletrônica nossa é uma das mais fáceis do mundo. E olha, senhoras e senhores senadores, a urna eletrônica foi feita, preste bem atenção, o tecladozinho dela é igual ao teclado de telefone público. Vocês já prestaram atenção nisso? O branco e ali o confirma é aquele sustenido, né? E o jogo da velha que tem no telefone público. Quem é que não já usou um telefone público ou mesmo um telefone em casa? Vocês acham que o teclado é igual de telefone por quê? Porque quem criou pensou no telefone? Não. Porque quem criou pensou na forma mais fácil do sujeito que ia votar e interagir com a urna eletrônica. Então, portanto, ter vários nomes, bobagem. Então, se quisermos fazer isso, efetivamente temos condições. Eu acho que a presidência da República tem as condições e tem legitimidade para propor um processo como esse. Mas não pode ser sozinho. Tem que ser um processo a várias mãos. Presidência da República e Congresso Nacional. Nós somos eleitos para isso. Então, portanto, temos que participar. Ela tem a legitimidade. Hoje, por exemplo, de 54 milhões de eleitores. E aqui dentro também tem a legitimidade. Espalhada em cada canto, mas na somatória de 100 milhões de eleitores. Portanto, ela pode conduzir, ser a timoneira
Mas esse processo tem que ser o processo em que nós tenhamos a tranquilidade de que várias mãos, se quisermos fazer. Não pode ter a síndrome da iniciativa. Como fui eu que propus, eu quero aprovar o meu. Como não fui eu quem propus, eu não posso aprovar o do outro. Portanto, precisamos nos irmanar, sinergia, se tem compromisso, se isso efetivamente é o anseio da sociedade brasileira, vamos fazer isso a todas as mãos. Todos os poderes, para a gente de uma vez por todas, regrar isso, colocar as condições e acabar com o choro do pós-eleitoral. Uma parte, senador, depois Moca. Senador, o senhor ser um homem tão democrata, eu pedi a parte, mas por outro assunto que eu queria que registrasse a mesa. Eu já fiz várias solicitações aqui para os cadeirantes, e todo aqui de frente, com 3 cadeirantes ali, que eu queria que convidasse para que fizesse parte da tribuna, onde eu já pedi que tirasse algumas cadeiras, para que os cadeirantes tivessem acesso a essa casa, e olha como que eles estão para poder assistir essa sessão. Desculpe interrompê-lo, correto. Mas eu acho que é importante essa casa dar uma lição. Esse é o principal ponto da democracia. Falamos tanto e fazemos bem pouco. Ou como diz o Charles Chaplin, num dos seus últimos discursos, falamos em demasia e sentimos bem pouco. Portanto, quem sente na pele, quem está passando por isso, sabe exatamente o que é ser excluído, às vezes até por uma alegação boba. E são nessas alegações bobas que nós vamos excluindo do eixo da democracia, dos canais de participação, por ausência de medidas como essa. Senador Moca. Senador Walter Pinheiro, nós acho que temos combates ali na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e no plenário. Por isso somos bons amigos. E sempre, às vezes, com posições divergentes, mas sempre com um relacionamento pessoal e com respeito mútuo muito grande. Mas eu quero me somar a Vossa Excelência no sentido de que não adianta ficar reclamando 2 meses e depois não. Então, agora, essa é uma coisa que depende de nós. Eu digo de nós aqui, dos senadores. Vamos fazer. Quer dizer, eu me lembro de ter participado no início do mandato de uma reforma política. Aí aí emperra na Câmara, ou vice-versa, vota na Câmara. É o que Vossa Excelência está dizendo. Temos que. Se a presidente Dilma quer participar junto com o Congresso, porque Vossa Excelência tem razão, a legitimidade de propor, de fazer, é do Congresso Nacional. Mas é claro que a presença, quer dizer, o presidente da República querendo fazer, né, a sua base aliada querendo fazer, né, aí eu acho que nós... E a melhor, a mais importante, a mais necessária das reformas é essa reforma política. E nós precisamos fazê-lo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz e pela oportunidade do tema. E não vamos deixar morrer essa questão aqui, senador Walter Pinheiro. Muito obrigado. Obrigado, senador Moca. Eu vou concluir, senador Moca. Não, eu quero só pedir a Vossa Excelência uma parte, para registrar aqui a presença de acompanhantes e pacientes do Hospital Sara Kubitschek, que nos honram aqui na tribuna. Vossa Excelência, como bom médico, né? Mas, senador Moca, eu sempre me refiro a Vossa Excelência com muito carinho, porque efetivamente foi uma amizade que nós construímos aqui dentro. E construímos nossa amizade no embate de posições contrárias. Nem por isso deixamos de ser bons amigos. Tenho por Vossa Excelência, inclusive, uma admiração muito grande. Que foi isso que aconteceu. Então é nesse ponto que eu estou chamando. É isso aí. Não tem problema nenhum. Eu reconheço legitimidade na presidenta Dilma e fico feliz que ela tenha assumido isso. Esse é um ponto que eu vou encampar. Essa é uma questão preponderante. E é como o senador Moca disse, ela é a base de tudo. Se a gente resolver a reforma política, nós resolvemos o problema da governabilidade, nós resolvemos o problema da economia, nós resolvemos o funcionamento das casas, nós resolvemos os problemas da sociedade, porque você vai ter muito mais participação, interação, comunicação, meios. Esse aqui é o drama. Então, portanto, se sabemos de tudo isso, vamos fazer. Não há mais por que adiar.
Não tem como. Então, assim, eu acho que é importante pegar esse termo e dizer, vamos lá, a presidente em exercício e que é também a presidente reeleita, está assumindo, ótimo. Vamos aproveitar essa boa condução e vamos dizer, estamos aqui juntos. Vamos embora agora, a várias mãos, construir esse processo, construir esse projeto e entregar à nação uma reforma política capaz de se encaixar com os desejos, os anseios e, principalmente, o perfil do nosso país e do povo brasileiro. Isso é urgente, senão nós vamos ficar aqui até 2018 para ouvir o choro da eleição de 16, que ainda tem um ano e meio. Então, se quisermos fazer isso, bora fazer. Eu estou propondo, meu caro senador Alberto, que inclusive a gente tome coragem e aponte já, por exemplo, a fazer eleições gerais em 2019. Vamos embora? Bora fazer isso. Ah, mas prorroga um mandato aqui, encurta outro acolá. Bora fazer. Se não encurtar um e alongar outro, não vai chegar a termo. Bora botar a marca. Agora, se ficar, não, isso só pode ser no ano 2030. Cada um, quando se elege, depois assim, olha, tá bom para minha pele, deixa como está. Ou a gente põe o dedo nessa ferida, ou vamos ficar assistindo aqui, cada ano, o choro. Como dizia o velho Ulisses Guimarães. Quando alguém reclamava, dizia assim, esse Congresso não faz isso, esse Congresso está ruim, esse Congresso está isso, está aquilo. Aí Ulisses, velho, dizia assim, espere o próximo, meu filho. E eu não quero esperar o próximo, quero ver se a gente faz nesse. Um abraço.